Irmãos, boa noite. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 10, de 1 a 6. Nós vamos fazer uma reflexão nesse texto. Primeira Coríntios 1, ou melhor, 1 Coríntios 10, de 1 a 6. 1 Coríntios 10, de 1 a 6. Amém? Muito bem. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Paulo está fazendo uma lembrança, da caminhada do povo, e ele fala de que esse povo foi batizado com respeito a Moisés, por aquilo que eles viveram. E eu queria chamar a atenção dos irmãos, principalmente para o verso 6, porque ele vai dizer assim, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Na verdade, o povo vinha caminhando no deserto, e diante das dificuldades, o povo estava sempre, reclamando com Moisés por causa das dificuldades. E em alguns momentos, eles se lembraram da vida no Egito, e eles começaram a desejar a volta ao Egito por aquilo que eles estavam vivendo em dificuldade. E aí, irmãos, nós temos aqui duas coisas importantes para a gente aprender nessa noite. A primeira é que quando Deus nos chama, não significa que a gente não tenha dificuldades, mas Deus nunca nos chamou para coisa ruim. Deus nunca chamou nenhum homem para que o final dele fosse desastroso, ou fosse ruim, ou não fosse uma coisa boa que Deus estivesse prometendo. Mas nós, nessa caminhada, porquanto não temos a visão de Deus, a nossa tendência é, vivendo as dificuldades da caminhada, a gente tenha o desejo de voltar para os locais de acomodação que a gente viveu e que parecem bons. Então, nós temos duas coisas. Deus está nos chamando para uma caminhada, e nas dificuldades dessa caminhada, a nossa tendência é desejo de voltar às acomodações antigas, porque nós achamos que as seguranças que nós precisamos são daqueles momentos que a gente viveu em determinados tempos de bondade, E aí, eu quero chamar a sua atenção porque a linha divisória entre essas duas coisas é a mente humana. Tá bom? A linha divisória entre essas duas coisas é a mente humana. E aí, nessa caminhada, nós temos três coisas que a gente vive. A primeira delas é a transformação. Todo o processo de transformação requer poder, energia e perda de algo. Deus está nos chamando, e sempre quando Ele nos chama, a nossa tendência é perder algo. Porque se Deus nos chama, Ele nos chama para uma coisa melhor do que aquilo que nós temos. Portanto, a gente vai perder algo em nome daquilo para o que Deus está nos chamando. Mas também essa transformação não é uma transformação passiva, em que a gente fique acomodado. É uma transformação que envolve conflito, dor e revisão das coisas. E sempre quando Deus nos chama, e quando a gente passa por dificuldades, nós precisamos rever algumas coisas que nós pensávamos que eram as coisas boas e seguras que tínhamos. Além disso, na dificuldade, nós também temos o problema do conflito. Porque quem ama o mundo faz-se inimigo de Deus. E aí, às vezes a gente está no mundo e pensa que as coisas que nós estamos vivendo são boas, e Deus está nos desafiando a sair dessas coisas
e ir para o reino dele. E isso gera conflito, porque a nossa tendência é de acomodação. Isso fez Jonas, quando Deus chamou Jonas para pegar em Nínive. Jonas preferiu ir pelo caminho dele. Também, irmãos, quando nós somos chamados a essas dificuldades, nós temos o problema da oposição, que é a transformação e a santificação, que envolve não apenas conflitos, mas também oposição da carne e do mundo contra as coisas espirituais. E se nós não somos muito bem envolvidos com a espiritualidade, a tendência nossa é viver esse conflito e não ter perspectivas de mudança, porque a tendência da carne é nos chamar para o mundo. E se a gente não tiver uma vida espiritual com Deus adequada, a nossa tendência será ser vencido pelo mundo e pela carne. Então nós temos a transformação, o conflito e a oposição. E aí, essa circunstância de luta, ela vai se dar principalmente, como eu já disse, na nossa mente. Então, a nossa mente, a mente do homem, é um campo de batalha, onde batalha o mundo contra aquilo que é espiritual. O conceito de mente significa sentidos, faculdades superiores da alma, do espírito. Então, na mente humana, na alma humana, está aquilo que é mais precioso e que determina a nossa vontade para as coisas a que somos desafiados. Se nós tivermos uma mente organizada e trabalhada para o espiritual, a nossa tendência é de vitórias diárias no caminho para Deus. Mas se a gente não estiver preparado, a nossa tendência vai ser de derrotas. E às vezes elas são muito ruins porque a gente não entende por que estamos sendo derrotados. A mente também é uma despensa. Por que ela é uma despensa? Deus criou o homem como ser racional a fim de poder receber a sua palavra como um depósito. O homem foi criado por Deus com capacidade para entender a palavra de Deus. Então, a nossa mente, ela se organiza e ela é um instrumento de apropriação da palavra de Deus. Quando eu abro a minha mente para essa apropriação, eu vou recebendo a palavra e essa palavra vai me confrontando com as coisas que eu não quero deixar e eu vou percebendo os desafios que estão sendo postos e por esses desafios eu vou tendo a coragem de abandonar as coisas que eu preciso para ter a certeza de que estou no caminho do reino de Deus. Abra sua Bíblia lá em Salmo 119, 34 e olha aí o que a Bíblia está dizendo. Salmo 119, verso 34. Quem encontrar pode ler bem alto. Isso, então o que ele está dizendo? Ele quer entendimento para guardar a lei. Onde é que a gente guarda a lei? Na mente. Certo? A gente precisa guardar a lei do Senhor na mente, os mandamentos do Senhor. No verso 125 ainda do mesmo Salmo. Amém. Ainda no verso 169. Segundo a tua palavra, né? Isso significa o quê, irmãos? Como a mente é uma dispensa, então, se eu começo a organizar as coisas na minha mente, eu começo a guardar a palavra para os momentos certos, e eu sei onde estão as palavras que eu vou precisar a cada momento, quando eu preciso ir lá na despensa e pegar as coisas que estão na despensa. Não é mesmo? Não tem coisa pior, irmãos, do que você precisar fazer uma comida e você vai à despensa e você não encontra aquilo que você achava que tinha lá. E aí, irmãos, isso aqui é um desafio para nós como crentes e como igreja. Não tem coisa pior na vida de um crente
do que ele não ter uma dispensa com as palavras apropriadas para quando ele precisar, ele sabe onde encontrar. Olha bem, irmãos, a palavra não está aqui somente, certo? A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Às vezes, irmãos, a gente anda com a Bíblia na mão, né, e isso é um testemunho de que você é crente. Se a pessoa vê você com a Bíblia na mão, ela logo sabe que você é crente. Mas, irmãos, ter a Bíblia na mão é uma coisa, né? Agora, ter a Bíblia no coração e na mente é outra muito diferente. E isso é um desafio para nós diariamente. Então, a mente é esse lugar de governo das nossas emoções, não é? A mente é o depósito da palavra de Deus no coração e determina as decisões, sentimentos, comportamentos e ética da nossa vida. Então, veja bem, irmãos, se a nossa mente é essa dispensa, quando eu encho essa dispensa das coisas necessárias, eu estou trabalhando e nutrindo o meu coração, os meus sentimentos, o meu comportamento e a minha ética para viver a vida. Isso é fundamental. Então, essa verdade aqui, irmãos, não é uma verdade de uma pregação que a gente ouve hoje e esquece. Nós precisamos diariamente fazer com que a palavra de Deus esteja presente na nossa vida, porque é ela que vai fazer a diferença nos momentos mais necessários da nossa vida. Muito bem. Ainda em Colossenses 3,16, quem encontrar pode ler. Colossenses 3,16. Isso. Olha bem, irmãos, o que o texto está dizendo? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa palavra que habita, ela instrui, aconselha e dá sabedoria. Nessa medida, então, a nossa resposta pela palavra de Deus presente na nossa mente é cântico de hinos, salmos espirituais e gratidão no nosso coração. O que resta a nós como crentes, diante da palavra que vai enchendo a mente, é louvar a Deus por causa disso que eu estou enchendo a minha dispensa. E aí Mateus 6,21 vai dizer o quê? Onde está o teu tesouro, aí também está o vosso coração. Então, dependendo do tesouro da minha vida, e dependendo daquilo que é valor para mim, ali eu coloco o meu coração. E aqui está um problema, irmãos, porque geralmente a gente não tem escolhido a palavra de Deus como tesouro para guardar e para que ali esteja o nosso coração, e isso é um problema sério para nós. E aí Jesus, em Mateus 12:34, vai dizer o seguinte: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Jesus está repreendendo os escribas e fariseus, e aí ele diz, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a nossa mente está vazia da palavra, a nossa boca com certeza vai falar coisa vazia também, e isso é lógico, né? A mente é como uma cidade murada. As batalhas antigas eram travadas nas portas das cidades para ganhar as torres. E aí vocês já viram filmes, né? E geralmente quando tem uma torre, a tendência é derrubar a torre, porque é ela que está a sentinela da cidade que avisa tudo. Então, a nossa mente é como uma torre de vigia. E eu tenho que vigiar diariamente. Mas a vigilância, irmãos, não se dá pela minha atenção intelectual. A vigilância se dá por guardar a palavra de Deus. Então, quanto mais eu guardo a palavra de Deus, mais vigilante eu estou, porque ela me transforma para que eu possa ver aquilo que é necessário nas minhas dificuldades e naquilo que pode me derrotar. Filipenses 4:7 vai dizer assim, ó, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações.
e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? A mente, irmãos, a batalha da mente, o foco da batalha é o conhecimento de Deus. Então, presta bem atenção, irmãos. Não há como a gente vencer as nossas batalhas se nós não tivermos conhecimento de Deus. O crente não tem como vencer as batalhas se ele não tiver conhecimento de Deus. E às vezes você pode dizer o seguinte: mas Eliseu, eu estou muito bem, eu não tenho tido problemas. Se você não tem tido problemas, é porque a sua vida está cômoda. E o diabo adora isso. Ele adora que o crente não tenha batalhas. Ele vai trabalhar para que você não tenha batalhas, para que você viva uma vida cômoda, sem problemas. Porque você vai ficar satisfeito com essa vidinha que você tem e pronto. E aí, o que vai acontecer? Você não consegue entender a dinâmica da batalha do mal contra o bem, como é que ela está se dando, como é que ela está à sua volta, quem é você nesse meio. Você já percebeu num campo de guerra, onde todo mundo está guerreando, e você está no meio do campo de guerra tranquilo, como se nada tivesse acontecendo? Lembra de uma pessoa que estava assim? Na Bíblia? Lembra? O povo estava na guerra, e Davi levantou, irmãos, provavelmente depois do almoço, estava no seu palácio, tranquilo, o povo estava guerreando. O que aconteceu com ele? Ele viu uma mulher nua, bela, e ele desejou aquela mulher. Irmãos, Davi era um rei, ele podia ter a mulher que ele quisesse. Ele desejou exatamente uma mulher que ele não podia ter visto se ele estivesse envolvido com as batalhas do seu povo. Geralmente, irmãos, nós estamos caindo em pecado porque não estamos envolvidos com as batalhas da igreja. A gente não tem envolvimento com a igreja, a gente não sabe com o que a igreja está lidando e, portanto, a gente não sabe qual é a batalha que está se dando. Sem falar da batalha espiritual que nós vivemos diariamente. Portanto, o foco da batalha, irmãos, 2 Coríntios 10, 4, vai dizer assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Preste bem atenção, irmãos, o texto é claro, Paulo vai dizer claramente isso. As armas são poderosas em Deus. Não existe arma humana que vença a batalha espiritual. Só é possível vencer se as armas forem poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o sofisma, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tá bom? Concernente a Satanás, o que Satanás está fazendo nesse momento em virtude dessa circunstância? Primeiro, Satanás quer impedir que o cristão cresça no conhecimento de Deus. Satanás vai fazer tudo para que você não conheça Deus, porque quanto menos você conhecer Deus, menos batalha você vai enfrentar e menos vitória você vai ter. Então, Satanás vai tentar colocar na sua cabeça que esse conhecimento que você já tem é o suficiente. Rapaz, permaneça assim, tá bom, entendeu? Isso que você sabe já é o suficiente. Não queira mais conhecer Deus. Não é preciso mais conhecer Deus. Satanás também quer destronar Cristo em nosso coração e mente. Ou seja, Satanás quer que Cristo saia da nossa mente. Satanás quer que Cristo deixe de ser a nossa razão de viver, para que a minha razão de viver seja a minha vontade, na minha mente, nos meus desejos e dos meus pensamentos. E por fim, Satanás quer impedir a formação de Cristo na igreja. Então veja bem, irmãos, são 3 coisas importantes que nós precisamos entender. Primeiro, Satanás quer que você não cresça no conhecimento de Deus. Segundo, ele quer tirar Jesus Cristo do seu coração e da sua mente. E terceiro, ele quer impedir a formação de Jesus Cristo na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja. Se Satanás conseguir tirar de você quem é Jesus Cristo, ele consegue vencer a igreja, com certeza, não é? O objetivo do diabo não é a nossa pessoa necessariamente, mas a manifestação de Cristo em nós. Então veja bem, Satanás não está interessado em você especificamente. O que ele quer é que você não demonstre Cristo pela sua vida. Porque quanto menos você demonstrar Cristo, mais pessoas deixarão de conhecer Deus através da igreja e através da sua vida. Então Satanás vai fazer de tudo para que você seja conformado com essa vidinha que você está tendo. Entendeu?
Ele vai fazer o possível. Ele vai colocar lixo na sua mente para impedir que nossas afeições e pensamentos não sejam ganhos para Cristo. E aqui eu quero dar um exemplo muito prático disso. Nós não gostamos de filmes, não é mesmo? Todos nós gostamos de filmes. Não há ninguém que não goste de filmes. Poucas pessoas não gostam de filme. E geralmente, irmãos, os filmes têm um enredo. Ele tem uma história. E as histórias dos filmes geralmente são histórias para nos tirar de onde estamos, para nos levar a um enredo e nos colocar no enredo para que a gente assista o filme do início ao final. Então, enquanto você está assistindo o filme, dependendo da dinâmica do filme, você vai torcer por alguém no filme. Por exemplo, nós homens, gostamos de filmes de guerra, gostávamos muito, há algum tempo atrás, gostávamos do faroeste. Então, aqueles homens matando os índios, e quanto mais índio morrer, era melhor. Tem gente que gosta de filme de terror. A Bruna está rindo aqui. Ó. Irmãos, esses filmes, na verdade, eles não foram feitos para a glória de Deus. Não foram. Você sabe disso. Irmãos, olha bem, eu não estou fazendo pregação aqui contra filme, entendeu? O que eu estou mostrando é que, olha bem, quando você perde 2 horas assistindo um filme, a sua mente está sendo trabalhada para impedir que Jesus Cristo seja o Senhor da sua mente. E o pior do filme não é o fato de que naquelas 2 horas você esteve dentro do enredo. O filme vai produzindo em você circunstâncias que vão destronando Jesus do lugar que ele deve estar na sua mente, no seu coração. Entendeu? O filme é para isso. O filme é para que você se envolva com aquela trama e você torça para a violência, você torça para o espiritismo. Por exemplo, tem uma novela nas seis que fala sobre espiritismo, não é mesmo? E a gente fica torcendo para que o casal fique juntos, não é? A gente fica torcendo para que aquela trama dê certo. Na verdade, quando você torce para isso, você está torcendo para a injustiça, porque o enredo foi feito para nos tirar da justiça de Deus e nos levar para a justiça do homem. E quando a gente assiste determinadas novelas, e na maioria delas elas pregam isso, elas são para isso. E a gente às vezes não percebe isso. E às vezes, quando você fala de novela em igreja, a maioria de nós fica contra. Rapaz, que negócio é esse? Você vem falar mal de novela? Novela é uma coisa tão legal. Irmãos, quando nós começamos a gostar de novelas, a tal ponto que a gente fica assistindo uma novela dentro do período que ela passa, já pensou? Uma novela geralmente dura o quê? Mais ou menos uns 3 meses ou mais, não é mesmo? Você gastou 1 hora, pelo menos, durante cada dia assistindo aquela trama diariamente. Você acompanhou aquela trama do começo ao fim. Entendeu? Naquela hora que você perdeu, você estava destronando Cristo do seu coração e dando lugar a outras coisas que não são de Deus. Com certeza. Irmãos, eu não estou falando isso só por uma questão de embate do mal contra o bem. Eu estou falando isso da arquitetação que o diabo tem, da hedionda forma que ele tem de tirar você ou de tirar Cristo do seu coração com essas coisas todas. Sem falar de outras coisas que são muito piores. Mas isso faz com que, na batalha da mente, a gente acabe perdendo por causa disso. Portanto, o diabo não é contra a nossa pessoa necessariamente, mas ele quer impedir a manifestação de Cristo em nós. Ele quer colocar lixo na nossa mente para impedir as nossas afeições e pensamentos. Sem falar dos jogos eletrônicos, não é mesmo? Uma grande parte deles são violentos. E quando a gente pega a espada daquela figura, né? Há um nome para isso, eu até me esqueci, virtual. Aquele personagem virtual, olha bem, ele é virtual. Quando você pega aquele personagem virtual e que você começa a trabalhar o controle, é você que está dando vida àquela violência.
É você que está dando vida à espada para que ele mate as pessoas. E você pensa que isso não tem nada a ver porque é apenas um jogo virtual. Ora, não tem nada a ver no jogo, mas tem a ver aqui dentro. Porque o seu coração está pedindo que aquele personagem virtual mate o outro, ainda que seja virtual. E isso vai fazendo com que a sua mente comece a desejar isso. E você nem percebe, às vezes, que você, às vezes, é ignorante, você, às vezes, tem respostas ruins para as pessoas, porque aquela violência que é virtual, ela começa a dominar a sua vida real. E não é à toa, irmãos, que muitos homens, muitas crianças assistiram e jogaram filmes e jogos, e depois de terem feito isso, elas acabaram violentando pessoas ou desejando violência por causa dessa influência. Concernente a Cristo, o alvo de Cristo é transformar a sua igreja pelo conhecimento de Deus e manifestar a glória de Deus na igreja. Então, olha bem, irmãos, nessa luta espiritual em que a nossa mente é o campo de batalha, o diabo está de um lado querendo tirar Cristo da sua mente, e Jesus Cristo está do outro lado querendo transformar a igreja pelo conhecimento de Deus. Então, veja bem, o diabo não quer, a pretensão dele não é trabalhar precisamente contra você, mas o que ele quer é tirar Cristo de você. Então, como é que ele faz isso? Ele faz diariamente com que você acompanhe uma história para naquele período de 1 hora você deixar de orar, você deixar de ler a Bíblia ou conviver com a família. Se ele fizer isso, já é o suficiente. Porque com 1 hora diária que você gaste ou vendo uma novela, assistindo um filme, você está mais o quê? Glorificando a Deus ou ao diabo? Não dá nem para dizer, né, irmãos? É claro. Mas essa forma, irmãos, é meio sinuosa, porque a gente não compreende algumas coisas que estão penetrando a nossa mente. E elas vão derrubando a gente e fazendo com que a gente não glorifique a Deus. O foco de Cristo não é o diabo, porque ele já foi derrotado. O diabo foi derrotado na cruz, irmãos. O diabo já está derrotado. Entendeu? Isso está claro, irmãos. Nós não temos dúvida disso. O diabo está derrotado. A igreja de Cristo, segundo diz a Bíblia, o quê? Que as portas do inferno não prevalecem contra ela. E, portanto, a vitória da igreja está garantida. Mas o que é que faz a igreja não cumprir o propósito de Deus? É exatamente quando nós não permitimos que o conhecimento de Deus se dê na nossa mente. Aí a nossa mente está mais envolvida com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Então, aquele tempo que é necessário para que o Senhor se revele a mim, porque é preciso um tempo de apropriação do Senhor, é preciso um tempo de dedicação a Deus. Aí, quando eu pego esse tempo e eu divido esse tempo com coisas do mundo, o Senhor não pode ficar satisfeito com isso, irmãos. Então, por exemplo, se meia hora de 1 hora você deu para o mundo e a outra meia hora você deu para Deus, Deus não quer meia hora. Ele quer a hora toda. E o pastor Ivênio pregou aqui desse púlpito, irmãos. Ele disse o quê? Se você tem 100 chaves, você entregou 99 a Deus, mas faltou uma, Deus não está satisfeito com você. Você tem que entregar tudo. Deus não quer metade, Deus não quer lixo, Deus não quer parcela, Ele quer tudo. Deus quer a sua vida integral a Ele. Ele quer a minha vida integral a Ele. E essa luta, irmãos, é diária. Essa luta é diária. Cristo já venceu o diabo. A obra do Espírito Santo não é derrotar o inimigo, mas formar Cristo em nós e ganhar todo o nosso coração. Olha como é que isso é interessante, irmãos. O diabo não quer derrotar você. Ele quer impedir que Cristo seja glorificado pela sua vida. Então, como é que ele faz isso? Ora, se você tem um dia todo para glorificar a Deus com a sua vida, se ele conseguir 1 hora desse dia todo, já é uma batalha quase ganha. Eu pergunto a você, num litro de água, se eu derramar 10, dividir esse litro lá em 10 porções, e uma porção eu jogar terra, você bebe a água toda?
Se eu jogar umas 5 gotas de óleo, você bebe a água toda? Você não bebe. Nós não bebemos. E a gente fica querendo, irmãos, que Deus beba a nossa vida dedicada ao diabo com as coisas que a gente anda negando a Ele na nossa vida diária. A gente fica querendo dar metade para Deus, a gente fica querendo dar para Deus coisas que Deus não pode aceitar, mas não é nem porque Ele não deseja, irmãos. Porque Deus é santo. E Ele sabe que você precisa glorificá-lo em Cristo Jesus. A obra do Espírito Santo não é derrotar o diabo. A obra do Espírito Santo é formar Cristo em nós e ganhar todo o nosso coração para Deus. Deu para entender, irmãos, esse princípio aqui que a gente falou? Eu vou parar por aqui porque tem mais 3 tópicos. E numa outra oportunidade eu volto, eu relembro os primeiros e eu volto. E eu quero dizer para você o seguinte, irmãos, eu estou amedrontado. Não amedrontado porque seja covardia ou falta de fé. Irmãos, nós não temos ideia do quanto o diabo está arrumando as coisas para que a gente não glorifique Cristo com a nossa vida. A gente não faz ideia. Irmãos, são coisas às vezes pequenas. São coisas pequenas. Às vezes são milimétricas. E a gente não faz ideia do quanto a gente tem que trabalhar para que Cristo seja glorificado na nossa vida e que a gente não dê nem 1 centímetro para o mal e nem para o mundo. Lembre-se, a sua mente é o campo de batalha que está se dando a pior batalha que se pode dar. E pior que isso, é quando você é derrotado pelo fato de dedicar a sua mente a não glorificar Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe essa palavra na sua vida e que Ele nos dê a oportunidade de entender com mais profundidade isso e de que a gente glorifique a Deus na nossa vida.